pessoal, nós vamos começar a nossa aula enviando os mini vídeos aqui no grupo do WhatsApp, tá bom? Você pega aí o seu livro de história, abre aí na página 9, tá bom? Onde a gente vai falar a respeito do trabalho nas colônias espanholas, como que elas aconteciam. Então, a gente está no livro 3, né? Unidade 3, tá bom? História, página 9, o trabalho nas colônias espanholas, tá certo? Todo mundo pegou aí o seu livrinho? Sim. Então vamos lá para os videozinhos. Fora que eu tô gravando os mini vídeos e toda vez que eu gravo os mini vídeos enche a memória do meu celular também. O negócio tá lindo. Mas vamos lá. Então a gente está aqui iniciando a nossa aula, o trabalho nas colônias espanholas. Estamos falando sobre a colonização espanhola na América, tá? A gente viu a respeito ali dos chapetones, dos crioulos, né? Na aula passada, essa divisão, vamos dizer assim, divisão de castas, né? A elite contra aqueles que não eram a elite, porque os chapetones eram os espanhóis legitimamente nascidos na Espanha e os crioulos eram os filhos dos espanhóis, né, os descendentes dos espanhóis nascidos na América. Eles eram livres, mas não eram considerados da elite para poder ocupar ali cargos administrativos. A gente vai ver que isso daí vai dar uma treta medonha. Mas, por enquanto, a gente está aqui na América, os espanhóis chegaram, né? Os habitantes da América tinham suas propriedades, né? Tinham seus pedaços de terra, né? E o Estado até concedia o direito deles usarem esses pedaços de terra para continuarem suas plantações em troca do pagamento dos impostos, como não poderia ser diferente, né? Então, esses impostos começam a ser o quê? Começam a ser cobrados a partir do quê? Do excedente do uso coletivo. O que era o excedente, né? Esses tributos, eles eram colocados a partir de quê? A partir da produção agrícola, né? Então, os espanhóis, eles implementaram ali uma lógica, né? Essa lógica se tornou lógica mercantilista. Por quê? Porque eles se utilizavam da produção agrícola, né, e da concentração de terras nas mãos de alguns proprietários, né, para poder tirar ali o seu imposto. E esse imposto vinha em forma de produção. Agora, esse tipo de atitude gerou um problema muito grande, que foi a fome no meio dos indígenas. Porque os indígenas não iam ter acesso a um pedaço de chão para eles poderem, assim, ter uma produção agrícola. Então, como eles não tinham condição de plantar e eles não tinham condição de sustentar suas famílias, gerou-se, então, aí essa fome no meio dos indígenas. Então, as formas de trabalho que eram colocadas ali, naquele lugar, eram as mais diferenciadas possíveis, né? A gente vai falar da encomienda, né? Assim que fala, né? Vocês estão estudando espanhol aí, né? Encomienda, né? Esse aqui era um sistema onde os indígenas da América... Encomienda, né? Os indígenas da América, eles tinham que cultivar os alimentos, né? Mas em troca, os espanhóis iam se preocupar, né? E iam ali trazer a catequização dos indígenas. Ou seja, para muitos historiadores, a catequização dos indígenas fez com que eles perdessem a sua essência, né? A sua cultura. Então, eles deveriam aprender a ler, escrever, recitar a Bíblia, né? Porque eles eram católicos, certo? Então, eles, assim, em troca de comida, em troca de proteção, eles recebiam aí a catequização. E assim eles poderiam ter liberdade para cultivar os alimentos. Então, essa condição era muito parecida com a escravidão, né? Por quê? Porque eles não recebiam nada em troca. Na verdade, eles estavam trabalhando, né, para os espanhóis, e estavam recebendo ali a catequização e pronto, era uma espécie de um acordo, mas eles não tinham juridicamente nada que comprovasse a eles como se eles fossem realmente livres. Eles eram livres, sim, eles eram homens livres, mas eles eram submetidos a um trabalho imposto, né? Que era esse trabalho que eles faziam, era a forma deles pagarem impostos, né? Então, essa condição, ela não era permanente, não era hereditária, mas ela acontecia assim sucessivamente, tá? E aí a gente tem também a questão da mita, né? A gente vai dizer já para vocês o que é a mita. Você só movimentar marmita. O namorado. Ai, meu Deus do céu. Já tô fazendo piadinha uma hora dessa, né?
Então, porque as coisas estão bem, né, não? Vamos que vamos, tá bom. Então, vamos aqui falar da mita, né? A mita era uma outra maneira, né, de trabalho, né? A mita era chamada pelos espanhóis de repartimento ou trabalho, né? Era uma forma de trabalho bem semelhante à prática dos incas, à prática dos astecas, né? Antes da conquista espanhola. Porque era assim, a mão de obra indígena, né, era solicitada para o trabalho nas minas e nas grandes obras públicas. Então, eram os indígenas que trabalhavam aí nas construções ou, vamos dizer assim, na ampliação das vilas, das cidades, né? As obras públicas, né? Era uma atividade remunerada, sim, era uma atividade remunerada, eles recebiam nessa situação da mita. Da mita eles recebiam uma remuneração, mas era obrigatória, né? E as condições de trabalho eram muito severas. Eles tinham que trabalhar duro, era basicamente uma escravidão. Eles recebiam algum dinheiro, recebiam algum reconhecimento, assim, uma remuneração? Recebiam. Mas, em vista deles colocarem a vida deles em risco, o trabalho nas minas, sem horário para iniciar, para terminar, né? Foi realmente assim muito prejudicial para os indígenas, que muitos deles também acabavam morrendo, né? Por conta aí de ser um trabalho insalubre, né? E essa prática foi muito usada nas minas para extração de ouro e prata, né? Esses maus tratos que os ameríndios, né, que é os índios, né, aqui dessa região, eles receberam por conta desse trabalho, causou a morte de muitos deles e automaticamente você percebe a diminuição gradual da população nativa na América, né? E a gente não pode deixar de falar também da escravidão africana, que também ela foi praticada nas colônias espanholas, do mesmo jeito como aconteceu aqui no Brasil, né? Principalmente ali nas ilhas ali da região norte, né, da América. Mas o que aconteceu foi que a questão da mão de obra africana, ela aconteceu principalmente ali nas regiões onde os espanhóis não podiam explorar o trabalho indígena. Então, aonde o índio podia trabalhar, eles exploravam o índio até cansar. Aonde os índios não podiam ser explorados, aí eles sim usavam a mão de obra africana. Por isso que no exercício que a gente acabou de fazer lá do LDA, estava dizendo que de vez em quando, né, em algumas situações, os índios eles também podiam receber remuneração. Então era quando eles participavam da mita. Quando eles participavam da encomenda, não era assim, não era remunerado, certo? Então é importante a gente saber fazer a diferença entre a encomenda e a mita. A encomenda é meio que um trabalho obrigatório, não remunerado. A mita é um trabalho obrigatório, porém remunerado, né? Nem por isso deixa de ser menos severo, né, a carga de trabalho. Na página 10, a gente tem aqui um texto e um documento para a gente poder fazer uma interpretação, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa imposição religiosa cristã que foi colocada sobre eles, né? Então, os espanhóis católicos, eles impuseram, né, goela abaixo, né, a religião cristã como um recurso de dominação dos espanhóis. Lembra que eu falei para vocês no início da aula passada? Eu falei para vocês que os espanhóis, eles tinham algo dentro deles, né, que é uma situação de superioridade. Eles achavam que eles eram mais racionais, mais cultos, e outros detalhes mais. E eles se viam numa, vamos dizer assim, numa dispensação de levar essas práticas, tanto quanto as religiosas quanto as culturais, né, para os outros povos das outras nações, porque eles consideravam os índios e os escravos inferiores, né? Então, eles começaram a fazer essa obrigatoriedade com os indígenas e com os negros, e essa prática de ensinar a religião cristã, alguns historiadores dizem que ela acabou terminando, né, matando as raízes indígenas naturais, né? Então houve a proibição, né, da prática das religiões tradicionais, né? E isso fez com que parte da cultura indígena se perdesse por causa dessa obrigatoriedade, desse forçamento, vamos dizer assim, né? Porque eles queriam que os padrões culturais europeus que fossem priorizados. Então eles forçavam cada vez mais os povos nativos, né, os ameríndios, a se tornarem cada vez mais, entre aspas, né, europeus. Então eles construíram, vamos dizer assim, foram organizadas, né, algumas missões,
né, ou reduções, que a gente chama de missões, porque eram comunidades onde os indígenas viviam de acordo com o ritmo do trabalho que era feito pelos europeus. Então, eles constituíram famílias de acordo com os moldes cristãos, casaram de acordo com o cristianismo, praticavam o catolicismo, aprendiam técnicas agrícolas, né? E tudo isso sob a supervisão dos padres. Eram os padres que eram os supervisores aqui, né? E achavam que estavam fazendo um trabalho excelente, né? De levar aí a palavra de Deus para os índios, nesse sentido, tá? Aqui a gente vai ter uma carta, né, uma interpretação de um documento. O Frei Bartolomeu de las Casas, né? Eu acho muito interessante ler esses relatos, né, do Interpretando Documentos, porque a gente aprende bastante com quem viu, com quem viveu aqui naquela época. E depois a gente vai voltar aqui, né, na página 10 para fazer as questões. A gente vai seguir reto. Então, o Frei Bartolomeu de las Casas viveu na América entre os anos de 1502 e 1547, e em razão da convivência com a realidade dos indígenas americanos, ele acabou se envolvendo aí na defesa dessa população. Então, no ano de 1552, ele publicou algo que falava a respeito da violência que os conquistadores espanhóis faziam contra os ameríndios, né? E aqui tem um pedacinho desse texto para a gente poder ler. Diz assim, ó: com que direito haveis desencadeado uma guerra atroz contra essas gentes que vivia pacificamente em seu próprio país? Por que os deixais em semelhante estado de extenuação? Os matais a exigir que tragam diariamente o seu ouro? Acaso não são eles homens? Acaso não possuem razão e alma? Não é vossa obrigação amá-los como a vós próprios? Então aqui, o Frei Bartolomeu, ele era um religioso, sim, mas ele observava o padrão bíblico que estava sendo pregado, que é o de amar ao próximo como a si mesmo, e estava observando que as coisas que estavam sendo feitas eram o contrário. Na cabeça dos espanhóis, o que acontecia? Os ameríndios, os africanos, não eram os seus próximos, a menos que se comportassem como tal. Então, meio que eles obrigavam essas civilizações a se transformarem um pouquinho no que eles consideravam civilizado, para somente depois eles viabilizarem esse contato de próximos, entre aspas, né? O que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que eles estavam fazendo certo? Eu posso fazer aqui uma pequena observação? Claro. Eu percebi que o seu áudio está sempre com eco. O meu áudio? E agora eu percebi. Porque o microfone de Eugênio está sempre ligado, e o seu áudio rebate no telefone dele e volta pra gente. Pronto, é só desligar os microfones, pessoal. Vocês desligam os microfones, tá bom? Porque aqui da onde eu estou, não estou ouvindo esse rebatimento de som. Mas se estiver incomodando alguém, é só você dizer assim, ó, gente, desliga aí, né, por favor, porque acaba... Eu estou com fone. Tá com fone? Pronto. Porque daqui, ó, É o ventilador. eu acho que é o do Felipe. O único microfone que tá aberto aqui é o do Felipe. Mas eu tô usando fone. Então eu não sei o que tá acontecendo. Porque eu não tô ouvindo esse rebatimento de som. Aí, ó. Vocês estão ouvindo? Fone do Cruz. Dá pra ouvir. Dá pra ouvir? Ainda tá ouvindo? Sim. Ué, e agora? Da onde será que é esse som? É daqui? É daqui? Não, não é daqui. Eu liguei o meu microfone. Alô? Deus do céu. Não é daqui. Meu Deus. Não sei, gente, de onde que é, não. Viu? Meu Vou continuar Deus, então. A cabeça gente tá dele de na um página 10 ainda, né? Finalizando. Ó. Sociedade Colonial Espanhola. A gente tá falando agora desse tema aqui, tá? Então existia uma estrutura administrativa, né? Que foi criada aqui. Isso, que foi criado pelos espanhóis, né? E gerou aí essa sociedade meio assim, ordenada rigidamente, né? Fala rápido, demônio. A gente falou já dos chapetones, nascidos na Espanha, né? Eles vinham da América. Eles vinham da América.
Aliás, eles vinham da Espanha para a América assumir cargos administrativos, né? E eles estavam, assim, no que eles consideravam ser um nível mais elevado, né? Somente eles poderiam ter tais cargos. E o melhor de tudo para eles eram escolhidos as pessoas mais próximas e de confiança do rei. Ou seja, eles eram conselheiros, né? Que acabavam trazendo aí um auxílio para o rei, né? Abaixo dos chapetones a gente vai ver nessa escala os crioulos, são os filhos dos espanhóis, mas nascidos na América, né? Eles faziam parte da elite, eram até proprietários de algumas terras, eram assim, oficiais militares, tinham posições no alto clérigo, né? Ô, Charlie. Eles eram até advogados, comerciantes, né? Mas eles não podiam assumir os principais cargos administrativos porque eles tinham nascido na América. Só para você ter noção da visão que se existia naquela época em relação ao padrão europeu, só o fato do cara ter nascido na América, para eles, ele já era inferior, né? E essa situação foi a raiz de um conflito muito grande que a gente vai ver logo, né? Logo nós vamos ver esse conflito. Mas falando um pouquinho aqui sobre os mestiços, os indígenas e os escravizados, né? Que eram trazidos da África, né? E faziam parte ali do grupo que fazia todo o trabalho pesado, né? A gente precisa ver que essas colônias espanholas... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Alô, vocês estão me ouvindo? Vocês estão falando junto comigo? Fica difícil. Peraí, demônio. Vocês ficam falando junto comigo, esse vídeo vai pro YouTube, viu? Depois vocês querem ouvir o vídeo, depois vocês querem acessar o conteúdo, não vão conseguir, porque não vai ter uma qualidade boa. Desliguem os microfones, por favor. Desliguem os microfones, por favor. Ok? Porque assim, se vocês ficarem falando durante a gravação do vídeo, coisas que são, né, aleatórias, esse material aqui vai ficar inutilizado para vocês depois, certo? Porque esse material que eu tô gravando é para vocês, é para ficar disponível para vocês consultarem depois, certo? Eu tenho uma explicação. Você quer o que, Felipe, falar? Eu tenho uma explicação. Sim. Tem vezes que quando eu aperto o controle do Meet, em vez de tirar o microfone, ele faz favoritar o site. Pronto, então você desliga o microfone, que aí você favorita a minha aula dessa forma, entendeu? Então, continuando aqui, ó. Nós estamos aqui na página 11, tá? Então, ó, nas colônias espanholas, a gente percebe que tinha, então, uma hierarquia, como eu estava falando agora há pouco, né? A começar ali por aqueles que eram, entre aspas, né? A elite da Espanha. Dentro da elite da Espanha, tinham os nascidos na Europa e os nascidos na América, e isso já fazia eles terem essa distinção. Continuando a hierarquia, a gente pode dizer que existia, então, a hierarquia racial, né? Ou seja, quanto mais próxima da conjuntura espanhola a pessoa fosse, mais privilégios na sociedade colonial ela teria. Então, os mestiços, que eram os filhos dos espanhóis com os indígenas, eles eram considerados inferiores aos crioulos, né? Por que isso? Porque eles não eram puros, certo? Eles não tinham uma pureza ligada à questão aí da Europa. Então, os mestiços, eles não eram considerados nem da elite, né? Os crioulos ainda eram considerados da elite, porque eram filhos de pai e mãe espanhóis, mas nascidos na América. Mas não eram considerados tanto a ponto de serem confiança do rei. Agora, no caso dos espanhóis e dos indígenas, que eram considerados inferiores aos crioulos, é porque tinha acontecido aí a miscigenação, né? Que a gente chama até miscigenação de raças, né? Era um grupo até bom, né? Tinham comerciantes, artesãos, prestadores de serviços a famílias crioulas, aos chapetones, mas eles não eram considerados a elite da sociedade. Os indígenas eram os excluídos,
não tinham os mesmos direitos dos descendentes espanhóis de forma alguma e eram submetidos ao trabalho compulsório, ou seja, condições de semi-escravidão. Eram obrigados a fazer aquele trabalho, né? Alguns eram remunerados quando eles faziam a parte da mita, outros não eram remunerados quando trabalhavam na encomenda. Alguns podiam ser até vendidos ou comprados, né, por conta das obrigações do trabalho compulsório. Dentro dessa pirâmide social que a gente está vendo aqui também, os escravizados, geralmente de origem africana, não tinham sequer nenhum tipo de privilégio, né? Então eles eram forçados a trabalhar, né, rendendo aí sua mão de obra escravizada, principalmente ali na região do Caribe. Por quê? Porque era uma situação inferior aos índios. Os índios ainda eram considerados acima dos africanos. Então, perceba essa pirâmide. Nós temos acima de todos os chapetones, considerados os célebres de confiança do rei. Abaixo deles, os crioulos. Abaixo deles, a gente tem os mestiços. Abaixo deles, temos os indígenas. E abaixo ainda temos os escravizados. Certo? Essa é a ordem aí da pirâmide da hierarquia social desse período. Aqui a gente vai perceber agora o papel que a Igreja Católica ela teve nesse interim de tempo, né? A Igreja Católica teve um papel muito importante no processo de colonização dos territórios, porque ela foi considerada aí, né, o braço direito da coroa espanhola. Era aquela que, em nome de Deus, ela não tinha nenhum impedimento, né? Então ela se dedicou ao que a gente chama de europeização, né, dos povos indígenas, convertendo eles ao catolicismo, levando eles a viver uma vida sujeita aos padrões parecidos e semelhantes com o da Europa. E isso não importava a idade. Podia ser criança, podia ser adolescente, adulto ou velho, todos eles tinham que passar pela questão da moral cristã. Aqui também a gente tem uma outra atividade que a gente vai fazer agora no final da nossa aula, né? Ao final nós vamos fazer essa página também. Mas aqui a gente está vendo a catedral aqui, ó, a Catedral Metropolitana da Cidade do México, né? Mais tarde a gente volta para fazer aqui essas atividades. Indo mais adiante, nós já estamos aqui na página 13, né? A expansão marítima e a colonização inglesa, né, que aconteceu nessa época, não foi assim dos primórdios, assim, muito rápida, assim a gente pode dizer, né? Aconteceram algumas coisas que vão explicar por que isso demorou um pouco para acontecer. Aconteceu a Guerra dos 100 Anos, né, na Europa, que durou de 1337 a 1453, né? Você pode perceber que ela não durou 100 anos, né? Ela durou 116 anos, mas ela é assim chamada, né, de Guerra dos 100 Anos. É uma guerra que aconteceu entre Inglaterra e França, porque eles estavam disputando os limites territoriais da cidade de Flandres, que na época ela era uma grande produtora de tecidos, e eles queriam muito aquela região. Eles ficaram de 116 anos guerreando por aquele lugar, né? A Inglaterra, ela acaba sendo derrotada aí por conta desse conflito, né? E aí essa guerra civil, ela acaba abalando o quê? As finanças do reino. Toda guerra vai acabar abalando a economia de um reinado. Todas as guerras. Não é bom para ninguém, nem para quem é aliado, nem para quem é contra os aliados. A guerra não dá certo para ninguém. Aqui a gente também vê a Guerra das Duas Rosas, né, que terminou quando Henrique Tudor, vocês vão ouvir falar muito de Henrique Tudor no ano que vem, no 8º ano, né? Henrique Tudor derrotou Ricardo III na Batalha de Bosworth, é assim que a gente deve falar, eu acho, né? E esse novo rei, né, ele assume o poder como Henrique VII. Ele unificou então aí as alas da nobreza, deu início à dinastia Tudor e ele consolidou o absolutismo. O que vocês precisam entender desse texto aqui é que com essa situação de guerra sendo desenvolvida nesse período, o absolutismo acaba sendo implantado na Inglaterra. O que é o absolutismo? Absolutismo é quando tudo e todos estão nas mãos do rei. O rei governa absolutamente. Ele decide todas as leis, ele decide quem vive, ele decide quem morre. Esse é o absolutismo na Inglaterra. E a partir daí vira-se, vamos dizer assim, uma espécie de moda os reinados se tornarem absolutistas no mundo, né? Mas tudo deu início aqui nesse período. E aí no século XVII, com a organização da economia, né,
o Estado inglês faz aí a sua aliança com a burguesia e acaba tendo condições aí de investir recursos em grandes navegações. Inclusive, patrocina, né, a partir desse momento aí, as questões da pirataria, né, nos mares. Vocês pensam que pirataria é só coisa da Disney que a gente vê aí, né? Não. As regiões ali do Disney continente... Pixar. Disney Pixar. Você pensa que pirataria não existia naquela época? Existia. E o Oceano Atlântico se tornou um verdadeiro antro de corsários. Por quê? Porque os reis pagavam para esses piratas, para eles ficarem navegando e percebendo o movimento, né, de frotas ou até mesmo de navios que estivessem em rota para poder saquear, entendeu? Esses navios. Então existia ali uma pirataria corsária, que eram os ingleses que financiavam aí essa jurisdição aí dos piratas, né? Então, o que a gente percebe nesse pedacinho de tempo aqui? A Inglaterra foi a primeira a autorizar, né, aí, por conta aí da própria coroa inglesa, né, ela foi a primeira que autorizou o saqueamento de navios estrangeiros. E esse dinheiro, essas riquezas que a coroa da Inglaterra ela fazia nos mares, tornou a Inglaterra extremamente rica, para ela se tornar uma grande potência industrial lá na frente. O dinheiro que ela conquistou, as riquezas que ela catou, né, aí desse período aí de pilhagem, vamos dizer assim, né? A linguagem é essa, né? Eles iam para os mares e eles faziam a pilhagem dos navios. Eles faziam o quê? Eles faziam a pirataria, eles roubavam, eles saqueavam outros navios. E esse valor todo, esse dinheiro todo, riquezas em geral que eles pegavam desses navios, eles acabavam assim, direcionando para o crescimento industrial, a evolução industrial no território inglês. Por isso que a Inglaterra ela foi a pioneira na questão da Revolução Industrial. A gente vai ver isso daí também no ano que vem, tá? Aqui na página 14, para a gente finalizar nossos estudos, ó, a gente tem um mapinha bem legal. A gente vai falar isso aqui melhor na próxima aula, tá bom? Aconteceram algumas situações na América, né? E aconteceram outras na Europa que fizeram com que alguns europeus viessem para o continente americano, mais precisamente ali para a parte do norte, e eles vieram como se fossem refugiados, vamos dizer assim, né? Na Europa, por causa desse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, né? Esse aqui é Francis Drake, ele foi um dos principais corsários ligados à Inglaterra. Nesse período aqui, Francis Drake prestava serviço para Elizabeth I. Elizabeth I, ela era conhecida como a Virgem, porque ela não teve filhos, certo? E Elizabeth I, nessa época aqui, por conta também dos interesses do pai dela, que se eu não me engano foi Henrique VIII, ele era absolutista e ele implementou uma nova religião na Europa, que ela foi conhecida como religião anglicana. O que era isso? O rei, ele se tornava meio que uma pessoa de influência dentro do catolicismo, a ponto de receber as mesmas honras, né, que o próprio Jesus, vamos dizer assim. E a Igreja Católica, ela não gostou muito disso, né? Então, o rei Henrique VIII, por ser absolutista, ele implementou essa nova religião e as pessoas tinham que dar a ele honras da mesma maneira que dariam aos seus santos, né, na Igreja Católica, vamos dizer assim. Isso fez com que a revolução, aliás, não é nem uma revolução, a reforma protestante, que a gente já estudou, que tinha acontecido naquela região, a reforma protestante que foi promovida por Martinho Lutero, que havia desencadeado ali uma conversão de várias e várias pessoas para um outro nível, né, do cristianismo, que se chamava protestantismo. Isso fez com que eles sofressem algumas perseguições. Eles não poderiam mais plantar, não poderiam mais colher, tiveram seus terrenos confiscados pela coroa, suas casas, e aí eles ficaram sendo perseguidos. Como não tinha mais condição deles viverem numa situação assim, porque devido à perseguição religiosa eles estavam sofrendo muito, eles decidiram embarcar numa viagem em direção ao que eles chamavam de Novo Mundo. E o Novo Mundo era o continente americano.
Então eles vieram num navio chamado Mayflower e eles acabaram atracando aqui, né, na região norte da América. E quando eles chegaram aqui, eles fundaram 12 colônias, que eram colônias da Inglaterra. Por isso que a gente vai observar aqui que as colônias do norte, né, as colônias da América do Norte, elas têm a língua mãe, a língua pátria, que é o inglês. E as outras colônias da América têm línguas derivadas do latim, porque eles vieram para cá fugindo, né, de uma perseguição religiosa que estava acontecendo na Europa, e aqui eles fundaram essas 13 colônias: Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Maryland, Delaware, Virgínia é em homenagem à Rainha Elizabeth, né, a Virgem, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Então essas 13 colônias aqui, elas vieram por conta disso, por conta dessa fuga que eles fizeram devido à perseguição religiosa, certo? É uma história muito comprida que eu estou tentando resumir para vocês não perderem nada, mas obviamente a gente vai aprofundar muito mais no ano que vem. Eu sou muito fã dessa história aqui, da questão da colonização das 13 colônias, né? Aqui, a partir delas, vocês vão ver também a fundação dos Estados Unidos da América e do Canadá como nação, e é muito interessante ver isso aqui, mas só o ano que vem. Se você tiver o leitor de QR Code, olha a dica para vocês aqui, é show de bola esse vídeo, tá bom? Eu vou tentar colocar no grupo para vocês daqui a pouco. Bom, sinteticamente, o que eu acabei de falar para vocês já está aqui, né? Então aqui aconteceu a implementação da religião oficial da Inglaterra, que ficou sendo o anglicanismo, né? Que foi o rei Henrique VIII que fez essa implementação. E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso na próxima aula. E a gente vai começar aqui a partir da página 14, falando a respeito aí da fundação das 13 colônias.